Se existe uma disciplina em matemática do ensino médio que as pessoas menos estudam e que menos têm interesse, é a disciplina de álgebra linear que envolve operações com matrizes. O que é uma pena, porque em computação, depois que você já tem uma certa tarimba de programação, você vê que a gente utiliza matriz em tudo. Todo e qualquer tipo de programação e resolução de problemas envolve operações com matrizes. É claro que no início parece meio chato, meio cansativo, repetir as mesmas operações que existem em álgebra linear, mas isso na hora de você começar a resolver problemas mais reais, próximo da realidade, você vai ver que sem essa base de conhecimento de operação matricial, você não consegue programar absolutamente nada, e não é só em Python ou em qualquer linguagem. Então, a visão espacial de matriz e de vetor também, que já mostrei em outros vídeos, vetores e matrizes é a base da programação desde o início do seu conceito. Tá? Então aqui no Python eu vou, nessa primeira videoaula, eu vou só começar com uma introdução bem leve, bem básica do que a gente pode fazer com um array bidimensional, que no Python se chama array bidimensional. Tá? Uma matriz, então, só para relembrar, é formado lá, quando a gente vê no ensino médio, é formado, normalmente o professor coloca um parênteses grande ou um colchete, onde você tem linhas e colunas. E os elementos são indicados exatamente pela sua posição que ocupa nessa base matricial. Então, 1, porque é o elemento da primeira linha, primeira coluna. 2, elemento da primeira linha, segunda coluna. 2, elemento da segunda linha, segunda coluna. 3, segunda linha, terceira coluna. Tá? Esse é o conceito, então, básico de uma matriz. É isto que se representa uma matriz em termos de matemática. No caso do Python, vamos supor que eu queira introduzir uma matriz 3x3, 3 linhas por 3 colunas. Essa daqui, 258, 126, 491. A biblioteca inicial que a gente vai utilizar aqui é a NumPy, que a gente tem visto em toda a programação. Tá? Eu vou, como todas as videoaulas, eu vou para o nosso Python aqui fazer com vocês. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, importar o NumPy. Eu vou chamar aqui de NP. E eu quero introduzir a matriz, essa matriz que eu mostrei para vocês aqui do slide. Essa matriz 258, 126, 491. Então eu tenho a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Tá? Então eu venho, primeira coisa aqui, é você colocar então um nome para a matriz. Vou chamar essa matriz de mat. Quem vai ser a mat? Mat vai ser a numpy.array, como a gente já tinha feito em vetor. No entanto, aqui com matriz, uma coisa diferente que vocês têm é que vocês vão precisar de 2 colchetes. Um externo para indicar os limites da matriz e um para cada linha, porque cada linha é visto por ele como se fosse uma lista. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, no nosso exemplo, 258. Aí a segunda linha eu coloco uma vírgula no segundo colchete. 1, 2, 6. E a última linha, com uma vírgula também separando o terceiro colchete, 4, 9, 1. Tá? Então, eu tenho, veja bem, eu tenho 2 colchetes, aqui tem esse colchete externo, que indica que eu estou com um array, né? Aqui o colchete interno separando cada uma das linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E o array exatamente para transformar isso na matriz matematicamente como a gente conhece. Para você ver o resultado, vamos colocar um print mat, né? E aí a gente vê o resultado, como que ele sai aqui no console do Python. Então eu vou rodar o programa, rodei, olha lá, esse é assim que vai sair para o Python. Então 258, primeira linha, 126, segunda linha, 491, terceira linha. Se você colocar mat aqui, você vai ver a palavra array, ó, como a gente via lá em vetor. Só que agora um array bidimensional, porque tem linhas e tem colunas. Tá? Bom, então vamos para as primeiras operações. Se você quiser colocar, por exemplo, se você quiser pegar o elemento 5,
O elemento 5 aqui, e aí vem uma coisa que é novidade, quer dizer, não é tão novidade porque eu já falei isso lá em vetor e lista, e é válido também para matriz, mas em termos de matemática realmente é bem diferente. O elemento 1 que a gente vê em matemática não é 1 no Python, é o elemento 00. Então o Python começa de 0, 1, 2, depois de baixo 1, 2, 1, né, com a coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então não existe elemento, quer dizer, existe o elemento 1. Só que o elemento 1 é esse aqui, que na matemática é o 2, 2. Por que que isso acontece? Porque o Python tem aquele negócio de começar sempre com 0. Então, na verdade, eu tenho linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. Tá? Apesar de ser uma matriz 3x3, o último elemento aqui, ó, o elemento aqui de baixo, não é o elemento 3, 3. É o elemento 2, 2, que corresponde ao 3, 3 de matemática. No início causa um pouco de confusão, mas é assim que é definido no Python. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser pegar o elemento 5, esse elemento 5, em termos matemáticos, seria a primeira linha, segunda coluna. No Python, na verdade, vai ser 0 linha, primeira coluna. Então, se eu quiser observar o valor de 5, eu tenho que colocar aqui match 0,1. Então, match 0,1 me volta exatamente o elemento 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Tá? Outra coisa, se eu quiser, por exemplo, a segunda linha toda, quero pegar o 1, 2, 6. Para a segunda linha toda, você vai ter então aqui um match, aqui abre o colchete, assim como a gente fazia em lista, tá? Só que agora ele está com um array bidimensional. Então, a linha 2 seria 1. Então, se eu quero toda a linha 2, eu quero, na verdade, a linha com índice 1 no Python. E aí, 2 pontos para indicar que eu quero toda a linha. Então, quando eu faço isso, olha lá, eu tenho o array 1, 2, 6. Então, se a pergunta é, retorne para mim da matriz a segunda linha. A segunda linha é, na verdade, o match 1, 2 pontos. Tá? Depois, vamos supor que eu queira a segunda coluna. Aí a segunda coluna vai ser match todas as linhas. Segunda coluna é coluna 1, porque a primeira coluna é 0. Então eu tenho aqui exatamente o 5, 2, 9. 5, 2, 9 é a segunda coluna. Suponha agora então que eu queira, como mais uma anotação, eu quero pegar apenas esses dois últimos números aqui, ó, o 9 e o 1. Bom, esse elemento 9 seria o penúltimo elemento da última linha. Tá? Penúltimo elemento da última linha, o penúltimo elemento da última linha seria o penúltima coluna que eu tenho aqui, ó. Então, como é uma matriz 3x3, é fácil da gente enxergar que essa coluna é a coluna 1 e que essa linha é a linha 2. Então seria 2, 1. Mas vamos supor que você está com uma matriz muito grande, de 500 colunas, 1000 colunas por 1000 linhas. Isso ocorre com facilidade, principalmente quando você está mexendo com processamento de imagem. Uma maneira de você, por exemplo, pegar apenas esses últimos dois elementos é utilizar aquela noção de negativo, onde você retorna o último e o penúltimo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui match, colchete, menos uma linha. Menos uma linha significa última linha da sua matriz. E você indica, por exemplo, menos 2 coluna, 2 pontos. O que significa isso daqui? Significa, então, que você quer exatamente a última linha, porque é menos 1, e que é todos os elementos da penúltima coluna. Por isso que é menos 2, 2 pontos. Tá? Menos 2, 2 pontos, ó, sem vírgula nesse caso. Tá? Ó, menos 2, 2 pontos. Então, o menos 2 indica penúltimo elemento. Só se eu quisesse exatamente pegar o elemento que estava aqui. Tá? Então, se eu colocar o menos 1 e menos 2, com esses 2 pontos, indica para mim que eu quero exatamente a última linha da penúltima coluna. Tá? Então, aqui, se eu tirasse 2 pontos, ficaria somente o número 9. Se eu colocar os 2 pontos,
que será que acontece quando eu coloco aqui os dois pontos? Me volta os dois últimos elementos. Tá? Então, ó, o menos 1 indica última linha da matriz. O menos 2 indica que eu quero começar do penúltimo elemento dessa linha até o fim. Ou seja, da penúltima coluna até a última coluna. Tá? Então, como a penúltima coluna é essa coluna aqui, ele vai até a última coluna, que é a coluna 2 aqui no caso. Tá? Então, essa é uma outra notação para quando você quiser pegar exatamente uma coluna inteira, uma linha inteira, mas ela está lá no fim, está lá no canto e você não quer ficar descobrindo quantas linhas e colunas tem. Tudo bem? Então, ó, se você não colocar dois pontos, você está voltando no elemento que é o penúltima linha, penúltima coluna. Aí é só o 9. Se você colocar os dois pontos, aí é a partir da penúltima coluna até a última coluna, tá? A partir da penúltima coluna até a última coluna, na última linha. Tá? Então essa é uma notação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado em outras linguagens. Tá? Você pode transformar, por exemplo, um vetor em matriz. Então vamos supor que eu tenho aqui esse vetor aqui. Ó, então um arrange, como a gente já viu em aulas de vetor, é para você criar um vetor sequencial. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele vai criar um vetor de posição 0 até 9, ou seja, de 1 a 10 elementos. Quando você faz isso, se você utilizar então aqui ó, um reshape e quiser transformar esse vetor inteiro em matriz, então ó, se você colocar match.reshape, ou seja, é uma reformatação do array anterior que você tinha. Você transforma então o vetor em matriz. Então, como eu coloquei reshape 5, 2 com parênteses aqui no caso, significa que eu quero transformar todo o vetor em 5 linhas e 2 colunas. E de que jeito que ele faz isso? Ele pega o primeiro elemento, adota como primeira coluna, segundo elemento como segunda coluna. A partir daqui, ele vai colocando um embaixo do outro. Então, virou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o reshape transforma vetor em matriz conforme a dimensão que você deu aqui. Tá? Então, deixa eu fazer com vocês aqui. Ó. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar np-arrange, um arrange com 10 elementos, como está lá. E aqui eu coloco, então, que eu quero transformar a matriz com um reshape. Ó, já tem um reshape aqui. Aí tem dois parênteses. O mais interno indica qual é o índice que você quer reajustar. Se eu colocar 5,2 e se eu colocar um print aqui, então eu tenho, ó, retransformei um vetor em matriz. Então, reshape é quando você quer transformar, te deram um vetor e você, na verdade, quer transformar esse vetor por algum motivo, em alguma operação matemática, em matriz. Tá? Então a gente usa isso. Dentro da matemática, a gente tem uma outra coisa que é a matriz identidade. A matriz identidade é aquela que a diagonal principal é toda 1 e fora dela é toda 0. Então, aqui a gente tem também no NumPy a matriz identidade. Então, se você colocar aqui np-identity, tá? Com y no fim, e entre parênteses, dizer para ele qual é a matriz de identidade que você quer, por exemplo, se eu colocar 5, significa que eu quero uma matriz de identidade quadrada 5 por 5. Tá? Então, matriz de identidade só tem sentido com quadrado, ou seja, número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Então, quando eu rodo aqui, olha lá, os elementos da diagonal principal são 1, elementos da diagonal secundária, dos elementos fora da diagonal principal, são nulos. A gente viu lá também com vetores que eu tinha zeros para iniciar um vetor. Né? Então, np.zeros eu iniciava com vetor cheio de zeros. Aqui também, uma matriz você pode fazer isso. Mas para não confundir com os zeros do vetor, quando você estiver fazendo isso com matriz,
Aqui, no caso, você tem que ter um parênteses interno indicando qual é a ordem de zeros que você quer criar. Então, por exemplo, se eu quiser uma matriz 3 por 3 de zeros, eu faço assim, ó. Então, ó. Se eu quiser uma matriz 3 por 2 de zeros, eu faço assim. Se eu quiser uma matriz 1 por 2 de zeros, eu faço assim. Enfim, com o parênteses interno eu digo para ele qual é a dimensão que eu quero de zeros para essa matriz. Tá? Além disso, você pode perguntar, e o ones? Tem o ones também? Porque lá em vetor eu falei para vocês que a gente tinha o ones. Sim, a gente tem também o ones aqui. Tá? Então, rodando aqui, ó, 3 por 3 de 1, 3 por 4 de 1. Então eu posso ficar criando matrizes de 1 e 0 com a dimensão que eu quiser, que eu desejar para o meu problema. Tá? Então, a gente tem então aí o identity. Então, identity, os zeros e o ones. Tá? Não esquecer então que o identity é quadrado, matriz nula zeros com 2 parênteses interno e o ones 2 parênteses interno. São duas alternativas que a gente pode fazer com a operação matricial. Dentro do NumPy, a gente tem também alguns aleatórios. Por exemplo, no NumPy existe lá o random, que vai retornar números aleatórios uniforme. Se você usar random.range, range é aleatório, são números aleatórios. Então eu estou criando aqui uma matriz com números aleatórios, e aí eu dou para ele qual o tamanho da matriz que eu quero. Então, por exemplo, se eu usar n igual a 3, eu peço para o Python criar uma matriz de números aleatórios quadrada 3 por 3. Tá? Então, esse é o caso aqui. Se a gente rodar então aqui, vamos rodar aqui. Então, vamos colocar aqui nossa matriz quadrada. Então, np.random.range, e vamos supor que eu queira 2 por 5, para vocês não acharem que tem que ser sempre quadrada nesse caso. Né? Eu vou criar aqui aliat, uma matriz chamada aliat, vou imprimir essa matriz chamada aliat. Então a gente roda, aí, 2 por 3, e como é aleatório, cada vez que você rodar você tem números diferentes, tá vendo? Então, dentro do NumPy existe uma função chamada random, que tem uma outra função chamada range, que é uma outra forma de pegar números aleatórios, tá? Além disso, a gente tem, por exemplo, você pode fazer um programa que venha lá números importados de algum arquivo do tipo texto. E você precisa obrigatoriamente saber qual é o número de linhas de colunas. Tá? Então, uma forma de fazer isso, existe aqui um comando chamado apenas de shape. Então, eu vou criar aqui um array de novo, onde eu vou ter a seguinte matriz. Vamos supor que eu tenho a matriz interna aqui de 2, 5, 8, vírgula, colchete de novo, 1, 2, meia. Então eu tenho 2 linhas por 3 colunas. O comando para mim voltar à ordem da matriz é o shape, só que o shape retorna como um vetor. Então vamos supor que eu tenho aqui, quero descobrir qual é a ordem da matriz. Então se eu colocar match.shape, esse match.shape vai retornar para vocês, se eu colocar um print ordem aqui, aqui eu coloquei, tá vendo que está reclamando do match porque eu não tenho match. Eu tinha colocado aleatório, vou colocar match de novo aqui, tá? Então eu tenho match 258126. O que será que vai voltar para essa variável ordem quando eu coloco match.shape? Vamos rodar. Olha lá. Voltou para mim, ó, um parênteses com 2 e 3. Se você colocar aqui ordem para ver melhor, ó, voltou 2 e 3. O que significa esse 2 e 3? A ordem 0 é o 2. Significa que você tem 2 linhas. A ordem
que é a minha variável ali, vetorial, né? A ordem 1 significa que você tem 3. Então, esse par de dados 2 e 3, o qual eu represento com ordem 0 e ordem 1, o primeiro elemento indica qual é a ordem da matriz que você criou ou você importou de algum lugar, e o segundo elemento indica qual é a coluna, qual é o número de colunas. Então, ele está me dizendo que a minha matriz match tem 2 linhas por 3 colunas. É isso que forma essa função chamada de shape. Não confunda com reshape. O reshape transforma um vetor em matriz. O shape te dá a ordem, a dimensão, a categoria que você tem de tamanho para essa matriz, tá? Então essa é uma outra funçãozinha importante que a gente tem aqui na parte de array bidimensional. Bom, aí a gente entra nas operações em si mesmo, né? Vamos supor que você queira fazer a mais simples dela, que é a soma de matriz. Se você tem uma pequena noção de matriz, uma soma de matriz, vamos supor que eu tenha 2 matrizes, né? Então, a primeira matriz 2, 5, 3, menos 2, ó, 2, 5, 3, menos 2. A segunda matriz 4, 1, menos 3, menos 7. Computacionalmente e matematicamente falando, a soma de 2 matrizes é a soma de elemento a elemento. Então, é o primeiro elemento aqui, 2, somado com o segundo elemento, 4. Vai me dar um outro elemento. O segundo elemento aqui se soma com o correspondente dele. Esse elemento aqui de baixo soma com o correspondente dele. Esse elemento menos 2 soma com o correspondente dele. Se você colocar somente assim, uma vez criada a matriz e colocar M1 mais M2, você tem a soma das matrizes. Tá? No caso, 6, 6, 0, menos 9, se você imprimir essa matriz, você vai ter exatamente 6, 6, 0, menos 9. Então, para se somar matrizes, basta exatamente somar como se fosse matemática. Isso é muito legal no caso do Python. Tá? Em outras linguagens, você teria que fazer for duplo, criar exatamente um contador para linha e para coluna para somar os elementos. Aqui não. Criou exatamente a matriz do jeito que está aqui, você só coloca M1 mais M2 e ele soma diretamente o valor que você tem lá. Tá? Bom, essa já é mais um pouco complicada, que é o produto de matrizes, né? Então, como fazer o produto de duas matrizes? Então, eu vou colocar, antes da gente fazer o produto de 2 matrizes, eu vou colocar aqui, então, as nossas 2 matrizes que eu vou querer utilizar. Então, no começo aqui, então, eu tenho aqui np.array vai ser 2, 5. Depois eu tenho 3 e menos 2. Aí eu vou querer uma segunda matriz, então essa matriz eu estou chamando de M1. Essa outra matriz eu vou chamar de M2. Quem vai ser ela? Então vamos colocar aqui vou inventar aqui 4, 1, 4, primeira linha tem 4, 1, segunda linha tem menos 3 e menos 7. Tá? E eu quero fazer o produto. Como será o produto disso? Então, produto igual, vou deixar um pouco parado aqui, para a gente então discutir sobre esse assunto. O produto de matriz já é uma coisa diferente. Então, lá no ensino médio, se você não viu, precisa dar uma estudadinha no como que a gente faz. Ele é sempre assim, é a primeira linha multiplicado pela primeira coluna da segunda, então, primeira linha da primeira matriz, pela primeira coluna da segunda matriz. Então, primeira linha, primeira coluna. Elemento, elemento. Então, é o alfa 1 ou A. A1 vezes B11 mais A12 vezes B21 mais A13 vezes B31. Esse te dá o primeiro elemento da matriz resultante. Depois, é o primeiro elemento, ou seja, a primeira linha inteira com a segunda coluna. Esse é o segundo elemento. Depois, a primeira linha inteira com a terceira coluna. Te dá o terceiro elemento. Aí você muda de linha. Aí a segunda com a primeira, a segunda com a segunda, a segunda com a terceira. Muda de linha, terceira com a primeira, terceira com a segunda, terceira com a terceira. No Excel, para quem tem um certo domínio de Excel, a gente tem lá no Excel também já essa parte pronta. Então, por exemplo, são as mesmas 2 matrizes que a gente entrou no Python, tá? Eu tenho lá 2, 5, 3, menos 2, 4, 1, menos 3, menos 7. E eu quero colocar o produto dessas 2 matrizes, que ele faz sozinho, aqui na coluna G e H.
Então, no Excel, a primeira coisa que tem que fazer é você selecionar a ordem da matriz resultante. Como eu tenho uma matriz 2x2, aqui eu vou ter como resultado 2x2. Então, eu venho aqui na parte de fórmulas, matemática, trigonometria, e tem lá embaixo uma coisa chamada matriz.multi, ó, matriz.multi, tá? Que eu vou colocar ali. Ele vai abrir uma aba pedindo as duas matrizes que você vai fazer o produto. Então eu vou selecionar a minha primeira aqui em amarelo, tá? Que é a matriz A. Vou selecionar a minha matriz B, que é em azul, tá? Detalhe, você não pode dar um Enter direto para você não dar errado. Então aqui no Excel, para funcionar o produto de matriz, você tem que segurar o Ctrl Shift e clicar em Enter com o Ctrl Shift seguros pelo dedo, né? Então estou segurando o Ctrl Shift e estou dando um Enter. Então, esse é o resultado do produto das duas matrizes, tá? Então, você tem que selecionar a célula, pegar a fórmula, parari, parará, para trazer para cá. No Python, é muito mais simples mesmo. Você não precisa nada disso. Então, lá no Python, o que a gente faz para pegar exatamente o produto de matriz? É matmul. Simplesmente você usa o comando chamado matmul, tá? Então, para essa matriz que está aqui, se você colocar np matmul, ele dá o mesmo resultado que a gente tinha lá no Excel. Então, eu vou vir aqui no que eu tinha chamado de produto e vou colocar aqui np.mat, né, que no caso aqui é do próprio Python, né, matmul, tudo junto. Então, matmul, tudo junto, ela já achou a função de produto de matriz. Vou colocar entre parênteses as duas matrizes, M1, M2. Né? E só isso, acabou. Então você não precisa se preocupar com arrastar célula, selecionar a célula certo, colocar Ctrl Shift para segurar com o dedo, nada disso. Vem aqui, print prod, né? E aí quando a gente roda o programa, olha lá, a gente já tem pronto o produto de matriz. Então, o único problema é você entrar certinho com a anotação de matriz do Python, né? E uma vez que você entrou com a anotação de matriz certinho, o resto é só usar o comando matmul. Matmul, produto ou multiplicação de matriz. Tá? Além disso, e aí a gente então entra com umas outras funções. Então, por exemplo, existe uma outra coisa que é a inversa da matriz. A matriz inversa você não tem no NumPy. O NumPy não faz a matriz inversa. Então, você vai precisar de uma outra biblioteca chamada, dentro do NumPy, vai chamar Linaug, tá? Então a gente puxa apenas essa função assim, ó, from numpy.linaug import inv, tá? Então a matriz inversa no Python tem um só inv, mas ela não está tão fácil acesso. Ela está dentro da biblioteca Linaug, que está dentro da biblioteca NumPy. O que é a biblioteca Linaug? É álgebra linear. Tá? Então, dentro do Python numérico, você tem uma biblioteca chamada álgebra linear, e eu estou importando apenas a função inv, a inversa. Então, se eu quiser, por exemplo, qual vai ser a inversa dessa primeira matriz que eu tenho aqui, eu vou criar aqui, então, por exemplo, uma variável chamada inversa é igual inv de M1. E aí aqui eu vou mandar então ele imprimir para a gente a matriz inversa. Tá? Então, quando a gente roda, essa é a matriz inversa. A matriz inversa é uma matriz bem chatinha de fazer, porque ela só funciona numericamente, tá? Tem no Excel? Tem no Excel também. A gente tem aqui no Excel, eu poderia inverter, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar, marcar 2x2, a mesma coisa, tá? Venho na matriz aqui, escolho matriz ponto inverso, tá? Matriz ponto inverso, seleciono e de novo não pode dar Enter direto. Ctrl Shift, Enter, e aí eu tenho o valor que são os mesmos valores que a gente tem no Python. Mas no Python não tem jogadinha nenhuma, é só escrever inv e acabou o problema. Tá? Então, matriz inversa precisa do from numpy linaug e importar inv para você poder utilizar a matriz inversa. Tá?
O que dá a matriz inversa pela matriz normal? Então, se você lembrar lá de matemática, a inversa vezes a matriz normal te dá a identidade, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa matriz em amarelo vezes a matriz inversa, tem que me dar a matriz de identidade. Então, se eu vier aqui no Excel, selecionar a área, pegar novamente o produto de matrizes, né? Então, eu venho aqui no matriz.multi, seleciono a matriz A, está aqui. Seleciono a inversa da matriz A, tá aqui. Ctrl Shift Enter, tá vendo? Me volta a matriz de identidade. Se eu vou lá no Python e faço a mesma coisa, então eu tenho a inversa, tenho M1. Lembra da nossa matriz produto aqui, que era Matmul. Então eu vou criar uma matriz chamada Result. Quem vai ser Result? NumPy.matmul de quem? Matmul M1 vezes a inversa dela. Então, se eu colocar aqui para ele imprimir para mim agora qual é a matriz resultante, qual é o resultado, então, ó, a primeira matriz era essa, calculei a inversa através do Linaug, calculei o produto das duas. Tem que dar uma matriz de identidade. Né? Tá lá a identidade. Né? Então, o produto de uma matriz pela sua inversa me retorna a matriz identidade, a identity que eu tinha falado no começo dessa aula, tá bom? A gente tem ainda a transposta. O que é transposta? A transposta de uma matriz é exatamente você trocar linhas por colunas, tá? Então, se eu tenho a nossa matriz lá 2, 5, 3 menos 2, 2, 5, 3 menos 2, a matriz transposta é você transformar o que a linha virou coluna, né, e o que a coluna virou linha. Então, nesse caso, 2, 5, que era a primeira linha, virou a primeira coluna. 3 menos 2, que era a segunda linha, virou a segunda coluna. No NumPy tem pronto isso, é o transpose. Então, se você quiser fazer a transposta de uma matriz, utiliza-se np.transpose, que você tem o resultado. Tá? Determinante também está pronto aqui. Determinante no NumPy é muito simples também, é só você usar de novo a Linaug. Tá? Então eu vou fazer lá com vocês, porque você pode importar direto da Linaug também. Eu importei, por exemplo, aqui a inv, vamos supor que eu queira importar além da inv, eu vou importar também inv e det, determinante. Então se eu colocar aqui agora, por exemplo, vamos colocar aqui uma variável resultado como se fosse o determinante da matriz M1, por exemplo. Tá? O que será que vai dar o determinante? Dá menos 18,9. Tá? Então, o determinante da matriz 2, 5, 3 menos 2 é menos 18,99. Muito simples, né? Muito tranquilo nesse caso de utilizar essas ferramentas matriciais. Tá? Enfim, a aplicação disso a gente vai ver nos próximos vídeos. Então essa é uma aula mais de introdução mesmo, de como utilizar esse tipo de coisas, operação. Quem não, repito, às vezes tem escolas de ensino médio que passam batido pela essa parte chamada de matrizes. Então eu recomendo, quem não viu matrizes, antes de sair programando, dar uma recordada ou aprender realmente com algumas aulas mais simples o que são operações matriciais. Tá legal? Até mais.